Lucas 6. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Queridos espectadores, vamos continuar fazendo o estudo de Lucas, capítulo 6. Aqui, queridos, nós estamos vendo o Senhor Jesus, ele sentado sobre o monte e descendo uma grande multidão, né, que acompanhava o Senhor Jesus, ele dando o ensino. Então o Senhor Jesus se assentou com essa multidão e começou a dirigir uma palavra aos seus discípulos. E essa palavra, queridos, é muito importante para nossas vidas, porque essa palavra é que dá a conotação de nós sermos sal, de nós sermos luz, de nós mostrarmos como nós seguimos o Senhor Jesus. Aqui, queridos, é um ensino que diferencia toda a vida do homem que segue o Senhor Jesus, daqueles que são seguidores, né? Que são seguidores do Senhor Jesus, chamados cristãos, mas o cristão não estabelecido por um rótulo, por uma estrutura exterior, mas uma estrutura de coração. Querido, isso para seguirmos essa conduta que o Senhor Jesus nos dá, como sermos seguidores, como nós mostrarmos ao mundo o que é ser um crente, o que é ser um seguidor do Senhor Jesus, é preciso que nós tenhamos o Espírito Santo, queridos. Ninguém consegue dar esse exemplo, ninguém consegue ter essa posição que nós vamos aprender sem o Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que há uma jornada, há um caminho, há uma vereda. E nós, para seguirmos essa vereda, nós temos que ter uma vida, querido. Ter uma vida de convivência com o Espírito Santo, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de comer essa palavra, que é o pão, é o nosso pão da vida. O Senhor Jesus representa esse pão. Nós precisamos comer essa palavra, nós precisamos viver essa palavra. E esse é o ensino que o Senhor Jesus diz, né? Para nós seguirmos Ele, nós temos que ter a atitude deles, tem que ter uma comunhão com Ele. Não dá para nós dizermos que somos crentes, que vivemos a vida do Senhor Jesus, quando nós não temos essa postura de seguir a Ele, de nós não temos essa vida dele. Então é preciso que nós tenhamos essa vida, né? E para isso é preciso ter o Espírito Santo, né? Então o Senhor Jesus mostra, faz a diferença, como nós sermos luz
e como ser sal da terra diante de todas as pessoas que convivem conosco sobre a face da terra. Então, há uma marca. O Senhor Jesus dá nesse versículo, nesse capítulo, ele vai falar da árvore que dá bons frutos. Então, nós temos que dar esse exemplo. Tem que ser essa postura. Só que nós sabemos, querido, que isso não se faz da noite para o dia. Não é uma varinha de mágica, mas é uma caminhada, é uma vereda. Esse é o alvo. O que nós temos que entender, esse ensino que o Senhor Jesus dá, de bem-aventurado, abençoado é aquele que segue esse caminho, né? Por isso o Senhor Jesus diz, bem-aventurado sereis. Então, nós temos que buscar esse alvo. Essa é o caminho que nós temos que buscar. É uma caminhada, é uma jornada. Nós não fazemos isso da noite para o dia, né? Ninguém pode dizer, ensinar o outro esse caminho, porque esse caminho só o Espírito Santo ensina. Só o Espírito Santo nos coloca. Por isso que nós não podemos julgar ninguém que faz esse caminho, porque só o Espírito Santo conduz, né? E o grau de caminhada de cada um não é igual. Tem pessoas que têm um caminho, esse caminho está mais adiante, tem outros que esse caminho está ainda aquém daquilo que o Senhor Jesus já propôs nessa jornada. Mas o importante é que nós vamos para essa caminhada, que nós ansiamos ir por essa caminhada. E aí o Senhor Jesus diz, né, a partir, nós estudando esse capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 32, que nós paramos na primeira parte, o Senhor Jesus diz a respeito do amor. Porque para essas caminhadas, querido, nós temos que ter o Espírito Santo e ter o amor. Sem o amor de Deus em nosso coração, sem a bondade de Deus em nosso coração, nós não vamos conseguir seguir. Então, quando nós temos esse amor de Deus e a bondade de nosso Deus, aí nós vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus diz, de nós amarmos não apenas aqueles que nos amam, porque aqueles que nos amam, o mundo faz isso. E como você vai ser diferente, querido? Se você amar o teu inimigo. Essa recompensa que o Senhor Jesus diz aqui. Que recompensa você tem de amar só aqueles que te amam? Mas quando você ama o teu inimigo, aqueles que agridem a você, aquele que fala mal de você, e você ama ele, o Senhor Jesus diz, isso é amar o inimigo. O Senhor Jesus diz que você tem uma qualidade maior nisso. Você tem uma recompensa com isso. Você vai ser chamado filho de Deus. Você vai receber, então, essa postura de você ser filho de Deus. E depois ele diz, a questão do amor dos seus inimigos diz respeito às pessoas que pedem emprestado. Você, quando dá emprestado, você não tem que ter recompensa em receber esse empréstimo. Você tem que dar, emprestar, sem querer recompensa. Assim, você faz o bem como o teu inimigo, ele está falando mal de você, mas você está abençoando ele. Ele está desejando mal, mas você está desejando bem. Então, por isso que o Senhor Jesus diz, que você tem que amar o seu inimigo, fazer o bem e emprestar sem nada esperar. Essa condição do Filho de Deus, querido. Essa é a condição de seguir o Senhor Jesus. Como eu disse, isso você não consegue da noite para o dia, né? Nem eu digo que eu já alcancei isso, mas esse é o alvo daqueles que amam o Senhor Jesus. Se nós queremos seguir o Senhor Jesus, nós temos que, esse é o nosso alvo, de nós amarmos nosso inimigo, orarmos por ele, desejar o bem para ele, emprestar para aquelas pessoas que pedem emprestado e nós não queremos receber, né, de recompensa. E o Senhor Jesus diz que quando nós entramos nessa posição, é grande o nosso galardão. E nós vamos ser chamados filho de Altíssimo, querido. Sabe o que é esse galardão de nós recebermos como filho de Deus, querido? É muita coisa. Nós não temos condição, na nossa condição carnal, de nós entendermos isso, né? Nós não temos, porque nós não temos a dimensão do que é o ser espiritual. Nós não temos a dimensão das riquezas que Deus tem. Nós não temos o entendimento do poder e da majestade e da glória na qual nosso Pai Celestial tem. Por isso que nós não sabemos avaliar
O que significa galardão, o que significa ser filho de Deus, filho do Altíssimo. Nós não temos a condição, porque nós somos restritos a uma vida miserável, fugaz e pequena que nossos olhos contemplam da condição da carne. Então nós desejamos, aquilo que a carne apela. Mas o Espírito de Deus está nos ensinando, abrindo nossos olhos, para nós almejarmos coisas muito maiores, coisas muito que os olhos não viu, que ainda os olhos não viram, que ainda não entrou no entendimento humano e que nossos ouvidos ainda não ouviram. É isso que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. E essa deliberação que tem sobre nossas vidas. Esse é o nosso entendimento. Nós temos que entrar nisso, queridos, não pelos olhos da carne, não pelo entendimento físico, mas pela fé nessa palavra. Pela fé. Por isso que nós vamos aprender. Como é isso, querido? Nós vamos aprender e pela fé nós vamos esperar no galardão de nosso Deus e esperar o significado de nós sermos filhos do Altíssimo. Por isso que o Senhor Jesus diz, porque o nosso Deus ele é benigno, ele é bom para todos. Você sendo filho dele, você vai entender a dimensão da benignidade de Deus que está sobre toda a terra. Tanto os ingratos, como os maus, como os justos. Deus é bom para todos, o sol nasce para todos. Então nós temos que ter essa dimensão de nós sermos diferentes do mundo, nessa conduta de julgar o inimigo, de ter condições, de ter o mesmo embate com os inimigos de nossa vida. Nós não temos que entrar nisso. Nós temos que amar o nosso inimigo. Nós temos que dar o exemplo de ser filho de Deus. E aí o Senhor Jesus dá um ensino para como ser isso. É ser misericordioso. Porque isso é ser misericordioso. É você ter a misericórdia de Deus. Você receber a misericórdia de Deus. E com isso você ser misericordioso com todas as pessoas que convivem com nossa vida. Todos. Porque nosso Deus é misericordioso. Então na nossa convivência com o nosso semelhante, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que exercer a misericórdia. Nós temos que pedir para Deus nos dar esse dom, da misericórdia, do amor pelas pessoas, que é o Espírito Santo que nos dá. Para você ter misericórdia, querido, é amor. Você tem que ter amor, porque nós temos que ter compaixão pelas vidas. É o que o Senhor Jesus exerceu no ministério dele. E nós que temos a proposta de seguirmos a ele, é isso que nós temos que buscar de Deus. A compaixão pelas vidas, o amor pelas vidas, a misericórdia de Deus sobre as vidas das pessoas. E quando você está nesse lugar, aí você vai seguir as instruções que o Senhor Jesus nos dá. Ele diz o seguinte, quando você chega nesse estágio, nesse local de que o Deus te dá, se você buscar Ele, para Ele te dar esse amor pelas vidas, a misericórdia dEle pelas vidas, você vai ter essa postura que o Senhor Jesus ensina, de você não julgar as pessoas. Esse julgamento que o Senhor Jesus fala aqui, não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados. O Senhor Jesus, ele fala, ele dá a mesma ensinos usando vários verbos. Então ele fala, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado, soltai e sortar-vos-ão, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, porque vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes, também medirão de novo. Querido, isso aqui é o seguinte, quando o Senhor Jesus fala de nós não julgarmos e não condenarmos, isso diz respeito à condição crítica, à posição de crítico que você faz com relação às pessoas que estão ao seu redor. Não interessa quem, pai, mãe, pastor, mestre, professor de escola dominical, amigos, crente, irmão em Cristo, não importa, nós não temos que ter posição crítica a respeito da conduta de cada um, nós não temos que ter condição crítica. Primeiro porque nós não conhecemos o coração deles, nós não conhecemos ler o coração. E o Senhor Jesus diz que a motivação de todas as pessoas está no coração, o tesouro está no coração.
Então nós não podemos avaliar, né, qual é o tesouro que está no coração das pessoas, né? Por isso que nós não temos que ter posição crítica, né? Isso ele diz respeito a juízo, né? O julgar aqui é questão de você fazer juízo da pessoa numa posição crítica. Agora é lógico, depois nós vamos ver lá na frente, que o Senhor Jesus vai nos ensinar que toda árvore dá aquilo que o fruto dá. Então você vai conhecer a árvore pelo fruto. Isso quer dizer o seguinte, que existe dois tipos de julgamento que nós temos que fazer. Existe um julgamento a respeito da conduta crítica, de você não condenar, de você não criticar. Esse é que o Senhor Jesus deseja de nós. Agora, ele deseja também que nós julguemos aquilo que é bom e o que não é bom. Depois nós vamos aprender nas epístolas, que Paulo vai nos ensinar, que nós vamos reter aquilo que é bom, e para nós retermos aquilo que é bom, você tem que ter juízo, você tem que ter um julgamento. Você vai julgar não para criticar, você vai julgar no sentido do que você deve receber e reter. Aquilo que é bom, você recebe e retém. E aquilo que não é bom, você tira para fora, você despreza. Compreende? Não ter uma posição crítica, mas você ter o juízo e ter o julgamento, não na posição crítica, mas na posição de você receber como de Deus, como do Pai. Compreende? Aí você recebe aquilo que é bom, que você vê que é de Deus, aquilo que é do Pai, você recebe e você põe no seu coração. Aquilo que não é, você tira para fora. Então, esse aqui o ensina a respeito do julgamento. Existe... O Senhor Jesus ele deixa claro aqui. Primeira palavra, do julgar no sentido de condenar. Por isso que ele fala, não julgueis para não ser julgado. E não condeneis para não ser condenado. Compreende? Depois ele dá a palavra de você soltai. Que é soltar no sentido de você liberar, né? De você abençoar, liberando as pessoas da maneira que as pessoas são. Você não tem que fazer com que as pessoas sejam igual a você. Né? Ninguém tem que ser. Deus dá livre-arbítrio, né? Deus deu diversos tipos de tons para as flores. Então existem vários tipos de flores. Assim como há vários tipos de pessoas, há vários tipos de comportamento de pessoas. O que importa, queridos, é o coração do homem. Deus olha o coração. Tem pessoas que gostam de orar de joelho, tem pessoas que gostam de orar em pé, tem pessoas que gostam de orar sentado, tem pessoas que gostam de orar deitado, sabe? Então essa atitude não é física, não é externa. Deus olha o coração, porque para Deus, ele não está olhando o exterior, se é em pé, se é sentado, se é deitado, porque Deus está olhando o coração. Né? Por isso que ele diz que chegou o tempo, nós vivemos no tempo, que se adorará a Deus em espírito e verdade. Então não é pela postura exterior, é para a postura interior. Então nós não temos que ficar fazendo análise de comportamento da maneira que nós queremos que as pessoas sejam. Olha, agora todo mundo levanta a mão e vamos dar glória a Deus. Não é isso. Não tem que fazer marionete das pessoas, porque Deus olha o coração. Não é assim que nós estamos agradando a Deus. Nós estamos agradando a homens. Quando essa postura se faz, é para os homens mostrar o domínio sobre o rebanho. Porque Deus está olhando o coração das pessoas. O que tem que ser realizado é que as pessoas promovam, que seja promovido a unção e a deliberação da palavra, da oração, para que as pessoas cheguem diante de Deus em espírito e verdade. Adore a Ele com o coração. Não sendo marionetes dos homens para se colocar diante de Deus da maneira que os homens querem. Não é assim. Por isso que isso se chama soltar. Solta, libera, deixa as pessoas terem liberdade diante do Espírito Santo, para eles adorarem a Deus da maneira que eles estão, da maneira que eles são, não segundo a sua deliberação. Por isso o Senhor Jesus diz, soltai, né? Delibera. E depois o Senhor Jesus diz com relação a dar. Quando uma das coisas que são importantes, que nos separa do mundo, querido, porque o mundo, ele quer receber. O mundo quer só receber. Ele quer receber das pessoas. Mas com o cristão, com o servo de Deus, com o filho de Deus, o servo do Senhor Jesus, há uma outra atitude. Nossa atitude não é querer receber das pessoas, né? Mas é a postura de dar.
né? Importa dar mais do que receber. Nós vamos ver isso Paulo falando nas cartas, porque esse é o ensino que o Senhor Jesus diz. Quando Paulo falou lá nas cartas, falou, olha, o ensino do Senhor Jesus, que de importa dar mais do que receber, o Senhor Jesus estava falando, era a respeito disso que o Senhor Jesus ensinou aqui aos apóstolos, com a condição de você dar, né? E quando você tiver essa posição de dar, você não tem que dar com miséria. Você vai dar conforme o Espírito Santo colocou no teu coração. Não porque o homem pediu para você dar, não é por ordem de pessoas, é porque tem que eu sinto aqui que tem que dar tanto. Não, ninguém tem isso. Tem que testificar no seu coração. Você não tem que receber a ordem de ninguém a respeito do dar. Assim como você não tem que dar com um coração miserável, porque Deus não quer isso. Deus quer que seja pouco ou muito, não importa qual a quantia que você tem que dar, mas que você dê com alegria. Você não pode dar além daquilo que você pode dar para você ficar triste. Porque não é isso, não é essa a vontade de Deus. Deus quer que você dê com alegria. Por isso que ele diz o texto, de você dar uma boa medida, recalcada, sacudida, que transborde e que vos deitarão no vosso regaço. Fala a respeito da alegria que você dá. Quando você dá na alegria, não importando com o valor, né, mas você deu com a alegria, é essa medida que o Senhor quer de você. Se é uma medida grande, querido, pode achar que o Espírito Santo vai te colocar no teu coração, você vai dar na alegria. Tá? O valor, querido, está na alegria de você dar. O valor está, a medida que o Senhor Jesus nos ensina, que a medida é mensurada, né, a avaliação da medida, não é pelo valor, mas é pela disposição que você faz. Você dá uma boa medida, recalcada, sacudida, significa de você dar deliberado com alegria, feliz porque você está dando. Compreende? Feliz. E você dá sempre tem essa mão, né, com a disposição de você poder oferecer ao seu semelhante essa medida. Compreende? Não você dá com miséria, com tristeza, porque você não vai. Não é isso que o Senhor... Não existe medidas, não existe valor. Né? O valor não está na medida do que é o significado da quantia, mas na deliberação do teu coração. É isso que o Senhor Jesus ensina que nós temos que dar. Porque quando nós fazemos essa medida, que nós damos com amor, nós damos essa medida com alegria, nós vamos receber nessa dimensão. Nós vamos receber na mesma dimensão. Ele diz, assim também medirão a vós. Compreende? É isso. Querido, a palavra do Senhor já nos ensina que é melhor você receber, você receber dentro de uma casa humilde, mas tendo paz, do que você estar numa casa cheia de luxo, com ódio e tristeza. Lá em Provérbios já nos ensina isso, entendeu? Então, a medida aqui, querida, não está no nível de posse, né, de valor financeiro. A medida aqui está no valor da sua alegria, do seu coração. É isso que o Senhor Jesus ensina. Depois ele dá um ensino a respeito do ensino, da conduta, da postura de pessoas que ensinam, né? Porque é isso que o Senhor Jesus está falando, a respeito do julgamento, da questão da medida. Então ele fala a respeito dos mestres. Aqui é uma palavra para os mestres. Que ele diz, um cego não pode guiar outro cego. Por quê? Quando um cego guia outro cego, ambos não cairão no abismo. Então ele diz, um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no abismo. Isso fala a respeito do cuidado com o que a pessoa tem no ensino. A pessoa que está imbuída dessa chamada de estar no estudo da palavra e promovendo o ensino, ele tem que ter o cuidado de buscar de Deus, né, de buscar a clareza disso, de buscar o entendimento, para que ele cego na visão espiritual, como é que ele vai instruir? Né? Quando ele é cego, ele vai levar outros para cair numa ribanceira, entendeu? Então, esse entendimento é a questão daquilo que o Senhor Jesus nos ensina, a questão do julgamento, de você reter aquilo que é bom e aquilo que não for bom você desprezar. Por quê? Para você não ser guiados por guias cegos.
né? E nós temos que entender que nós vivemos a geração, querido, do falso profeta, do anticristo, daquele que anuncia a palavra quando ela não é do Espírito Santo, ela é da operação do erro. Nós temos que estar atento a isso. Por isso que nós temos que conhecer a verdade. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, para você não ser dirigido por um cego, por não conhecer a verdade espiritual da palavra do Senhor, da palavra falada pelo Espírito Santo, porque nós temos que entender que essa palavra é viva, querido. Ela é uma letra que se transforma viva quando é o Espírito Santo dá a instrução. Então, aí, essa chamada de atenção que o Senhor Jesus dá com relação aos mestres, para você estar atento de não ser dirigido por um guia cego, e para você não ser dirigido por um guia cego, você tem que conhecer essa palavra, você tem que ler ela, você tem que colocar ela no teu coração, para você saber qual é a árvore que está anunciando essa verdade. E aí o Senhor Jesus diz que um discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Querido, essa é a nossa trajetória, esse é o nosso caminho, compreende? Ninguém aqui na Terra, nenhum desses que estão dando instrução a respeito da palavra de Deus, daqueles que estão deliberando, falando do poder de Deus, eles não podem ser maior que o Senhor Jesus, não só no sentido do ensino, mas na questão também de promover a questão de número de pessoas que estão sobre a guarda deles, daqueles que se sentem que têm um mover maior do que o Senhor Jesus, compreende? No sentido de pessoas que chegarem a Ele, de contar, né, quantas pessoas estão ouvindo, né, de estar olhando numa praça, diante de uma pregação, que falar que é 5 mil, 10 mil, 15 mil, se gabando, quando não é ele que faz, é o Espírito Santo que faz, entendeu? Não é ele que está fazendo aquilo. Então, não existe isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção, que ninguém é maior que o seu mestre. E o que nós temos que fazer é, pelo menos, seguir a ele, né? É essa a nossa chamada, de nós sermos perfeitos, como o Senhor Jesus foi perfeito, e como ele nos ensinou, e como ele nos ensina a seguir nessa vereda. Então, nós temos que estar atento a isso. Com relação a isso, para quando nós estamos nessa posição de ensino, de estarmos promovendo aqueles que estão na mídia, que estão diante do rebanho, aqueles que estão diante da igreja, no púlpito, dando o ensino da palavra, nós temos que ter o cuidado que quando você está dando esse ensino, você não dá um ensino para tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque quando você tem essa postura de tirar o cisco do olho do teu irmão, muitas vezes você tem uma trave no teu olho, e isso significa o seguinte, querido, às vezes o que tem, você queria tirar trevas do que está no seu irmão. Só que a treva que está em ti é muito maior do que está no irmão. Compreende? Então nós temos que ter esse cuidado, né? Por isso que o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos. Olha, quando você estiver ministrando, estiver na posição de você estiver dando ensino, na posição de você estar trazendo a mensagem, cuidado para você não, e você ter que estar atento, de você não olhar para o seu irmão e querer julgar ele, e querer ensinar ele para ele tirar um erro que está na vida dele, porque isso é papel do Espírito Santo, não é nós. Quem conserta as pessoas, querido, não é o irmão, não é o pastor, não é... Quem faz esse conserto é o Espírito Santo. Nós não temos que nos posicionar no lugar do Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós temos que fazer é ser como o nosso mestre, não querer ser maior que ele. Porque o Espírito Santo não faz isso, ele não julga ninguém. A maneira que ele lida e nos fazer a correção é no amor. Né? E assim tem que ser com nossa conduta, de nós não queremos tirar a trave do olho do nosso irmão, querer tirar o cisco do olho, né? Quando em nós tem trevas que são traves muito maiores. Então nós temos que cada um, que o Senhor Jesus diz, aqui o ensino que nos traz, é que cada um deve examinar a si próprio. O que nós temos que fazer é nós nos examinarmos, ver o que há treva em nós para tirarmos essas trevas. Não querer tirar a trave do irmão, não ficar preocupado em
em querer tirar a treva do que está na vida do irmão. O que tem que ser ministrado é a palavra, o ensino, a exortação, o ensino da palavra de Deus sobre as pessoas. Mas quem vai tratar é o Espírito Santo. Então, ele diz, como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o arqueiro que está no teu olho e não atentando tu de tirar a trave do seu. Isso significa a respeito do que ele ia ensinar. Né? E o Senhor Jesus dá uma palavra incisiva a respeito disso. Ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem. Então, aí você vai enxergar bem para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Porque quando há essa abertura, você tirou a trava de você, examinou, você vai ver que você não vai tirar. O que você vai fazer é dar uma palavra de ensino, de exortação, para que o Espírito Santo faça, né? Para que o Espírito Santo ensina. Queridos, em seguida, o Senhor Jesus dá uma palavra poderosa de ensino para nossas vidas. Principalmente para a nossa geração, que é a geração da volta do Senhor Jesus, que é a geração do falso profeta, a geração do falso Cristo, compreende? Essa geração, nós temos que estar atentos a esse ensino, porque o Senhor Jesus diz o seguinte, ó, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Não tem. Nós vamos conhecer a árvore, porque o Senhor Jesus já falou várias vezes isso, ele dá exemplo da vida do homem como um vegetal. Então é muito simples, querido, não tem segredo isso. Nós não temos que estar envolvido com sofisma, com palavras de persuasão humana. Nós temos que ter esse cuidado, porque o anticristo e o falso profeta, eles vão usar sofisma e persuasão de palavras, né, envolvidas com a questão de sabedoria humana e tentando enganar. Mas o ensino que o Espírito Santo dá para nós é simples, querido. Nós não temos que entrar nessa postura de sabedoria humana, porque é simples. O Senhor Jesus falou que a árvore, nós vamos olhar como um vegetal, como uma árvore. Você vai ver o fruto, você vai saber quem é a árvore pelo fruto que ele dá. Né? Não tem como, ele diz, não pode se colher figos de espinheiros, nem vidimo uvas de abrolhos, não tem como. Erva daninha não pode dar uva. É isso que o Senhor Jesus diz. Então, uma pessoa que tem o fruto mau não pode demonstrar unção. Nós não podemos ser enganados. Né? É isso que Jesus está dizendo. Ó, não tem como. Né? Nós não temos como ser enganados. Só se você aceitar isso, aí depende do teu coração. Por isso que nós temos... Esse é o conhecimento que o Senhor Jesus dá. O homem bom, ele diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância que está no coração, fala a boca. Então, não tem segredo. É simples. Você vai analisar a fala das pessoas, o que está saindo pela boca, você vai saber o que tem no coração. E quando você tem essa revelação, você não se deixa enganar. Você vai saber que tipo de fruto que é e que tipo de árvore. Então, e esse juízo, querido, nós temos que ter. Não é nós sermos críticos, de apontarmos o dedo, não é isso. Nossa posição não é de apontar o dedo. Nossa posição é de apontar o dedo para si, no sentido de você não levar para si aquela mensagem, aquilo que está falando, que vai contaminar o teu coração. Compreende? Vai contaminar. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que o Senhor Jesus diz, ó. Pode um guia cego levar o outro cego, senão os dois vão cair no abismo? É isso que pode acontecer. Né? Daquele cego acabar levando cegueira na tua vida e ambos caírem no abismo. Então, nós temos que ter essa cautela, entendeu? Nós temos que entender que nós estamos um mundo espiritual, querido. É um mundo que nós não vemos com os olhos da carne. Nós só vamos poder entender o mundo espiritual através da vida espiritual. Então é só o Espírito Santo que pode nos revelar. O Senhor Jesus virou para os fariseus e falou, olha, para os religiosos da época dele, ele falou, olha, ninguém conhece o Pai senão aquele que veio do Pai. Né? Ninguém conhece o Pai sem aquele que veio do Pai. Agora, quem vai conhecer o Pai vai ser aquele a quem o Filho se fizer revelar, compreende? E aí, quando nós fazemos revelar, aí o Filho e o Pai vai habitar nele. Então é essa chamada que o Senhor Jesus tem em nós. Nós temos que conhecer o mundo espiritual,
Deus é Espírito, e o Senhor Jesus dá revelação a nós de quem é o Pai. Então o que nós temos que fazer? Receber o Filho, receber o Senhor Jesus, com isso nós recebemos o Pai, né, que é do Espírito Santo, da Trindade Santa, e com a presença dele no coração, nós vamos saber ter o entendimento de todas as coisas desse mundo. O Senhor Jesus diz que as ovelhas dele, as ovelhas do Senhor Jesus, conhecem a sua voz. Então não vai haver engano para as ovelhas do Senhor Jesus. Não vai haver engano. Mas é preciso que a palavra seja pregada. O ide tem que ser anunciado. Tem que ser feito. Porque nós não sabemos, porque o Senhor Jesus disse que essa palavra, ela que vai fazer. Ela que vai cumprir com aquilo que você faz. Então tem que ser anunciado. E aí o Senhor Jesus dá um ensino que diz o seguinte, fala, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo. Entendeu? Essa aqui é a essência de tudo aquilo que nós temos que ter, queridos, como sal da terra e luz do mundo. Porque o Senhor Jesus dá um ensino simples. Fala, as pessoas chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que ele diz. Então, o que representa o Jesus? Jesus representa vida. Ele representa a vida de Deus sobre nós, a vida do mundo espiritual sobre nós. Ele que representa a vida. Se nós não fizermos o que a vida de Deus diz que nós temos que fazer, nós não temos a vida. O Senhor Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Ele diz, eu sou o pão. O pão significa a palavra. O Senhor Jesus, querido, ele é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Então, se ele é essa palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus. Se nós fazemos o que diz essa palavra de Deus, nós temos intimidade com ele. Mas se nós não fizermos a palavra de Deus, nós não podemos chamar ele de Senhor. Porque como é que nós vamos chamar alguém de Senhor se nós não somos servo? Nós só podemos dizer Senhor se nós somos servo. Né? E ser servo é você obedecer. Ser servo é você seguir, é você praticar. Então, a palavra de Deus, querida, não basta crer. O desenvolvimento da crer, porque em Tiago diz que o diabo crê e treme, porque ele sabe, entendeu? Não é isso. A nossa fé, querida, a nossa demonstração, a manifestação do crer em nossa vida tem que ser com atitude. O crer não é só, você crê no Senhor Jesus, creio, e continuar fazendo as obras da carne. Não é isso. Isso não é crer. Aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. Não é. Então ele faz uma comparação a respeito dessa postura. Ele chama o conhecimento de um homem que construiu uma casa. O que é a casa? A casa é a tua vida. É você construir a tua vida. Existem duas chamadas para você, querido. Existe uma chamada de você construir a tua vida em cima do deleite desse mundo, das coisas que esse mundo... Isso, Deus não vai tirar de você. Você tem 70, 80 anos. O que passar disso é de enfado e canseira. E vai acabar. A vida do homem é como uma erva que nasce, cresce, floresce, murcha e morre. É essa aí. Agora, existe outro tipo de homem que constrói a sua vida não mais nessa postura. Constrói a sua vida conhecendo a verdade de Deus e obedecendo essa verdade. Então, o Senhor Jesus diz que o primeiro homem que construiu a casa, né, mas não firmou essa casa no conhecimento de Deus, na obediência da palavra, vai vir o tempo do fim, vai vir os ventos, como ele diz, vai vir as correntes de ímpeto contra aquela casa, e aquela casa vai cair e vai ser grande a ruína. Compreende? E muitos vão para o inferno nessa condição. Agora, quando você constrói a casa, edifica a casa, mas você edifica essa casa num alicerce, e se fundamentando, esse alicerce é o fundamento de observar e seguir a palavra de Deus, de você obedecer a palavra, de você estar atento a essa palavra e procurar viver naquilo que essa palavra diz. Entendeu? Esse é o grande... O que o diabo tem feito na nossa geração, querido, é fazer com que você não acredite na palavra. Ele quer fazer você duvidar da palavra, de você achar que não é bem assim. Porque foi assim que ele enganou a Eva. Compreende? Quando o nosso Deus fala, tem que ser assim, né? O Senhor Jesus diz, ó, o coração do homem, o bom tesouro está no coração do homem, e o diabo vira para falar, não é bem assim.
entendeu? Ah, você levanta a mão da glória a Deus, fala e você vai estar resolvido. Não, compreende? É você ouvir aquilo que o diabo falou para Eva, entendeu? De mudar a palavra de Deus, de distorcer a palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus diz o que ela diz. Isso que nós temos que entender. Nós não temos que fazer análise da palavra querendo arrumar saídas para essa palavra, querer arrumar explicações humanas para essa palavra. Então, nós temos que crer nela como ela é e nos fundamentar nessa verdade e nos edificar a nossa vida nessa verdade, compreende? E nós vivemos como o Senhor Jesus disse que nós temos que viver, não usar de algumas subterfúgios que o diabo quer isso, nos desviar do caminho. Então, o Senhor Jesus dá um ensino que nós temos que fundamentar a nossa vida, e aquele que fundamenta nessa verdade, que é Ele é a rocha, né? Na qual nós vamos alicerçar a nossa vida. E como é que você alicerça a sua vida, querido? Você alicerça a sua vida obedecendo a palavra, você seguindo aquilo que o Senhor Jesus diz. Por isso que ele concluiu todo esse ensino de Lucas 6, quando nós temos que orar pelos nossos inimigos, nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que dar, né, sem esperar recompensa em troca, que nós temos que não julgar, não criticar nossos irmãos, não criticar nossos semelhantes, não condenar eles, entendeu? Mas nós orarmos por ele, orar pelos nossos inimigos, entendeu? Isso que o Senhor Jesus, quando nós obedecemos esse ensino, de nós cuidarmos do nosso coração, do fruto que está no nosso coração, nós olharmos para ele, cuidar daquilo que está no nosso coração, não colocar no nosso coração a maldade, para que nossa boca não fale a maldade, entendeu? Para que nós possamos obedecer. Essa é a obediência que o Senhor Jesus quer de nós, querido. Quando nós entramos nessa dimensão da obediência, desse ensino que Ele nos dá, de nós sabemos de buscar qual tipo de recompensa você quer para a tua vida. É a recompensa de você receber o galardão do céu, ou a recompensa de receber o agrado e o consolo desse mundo. Aí fica a critério de cada um. Nós não temos que julgar, cada um que escolhe o seu caminho. O que o Senhor Jesus tem para nós o que Ele tem para nós é de nos dar a herança de nós sermos considerados filho do Altíssimo e recebemos grande galardão quando nós recebemos essa palavra. E ele diz que, além disso, você está firmado na rocha. Vai vir tempo ruim, vai vir temporal, vai vir rios, mas sua casa não vai ser atingida, porque você está firmado na rocha. Você é guardado pelo poder do Altíssimo. Seu alicerce, você se alicerçou na obediência da palavra. E você não só creu, mas você obedeceu. Você teve comunhão, você seguiu o Senhor Jesus. E quando você entra nesse lugar, querido, nada pode te abalar, nada pode te abalar. A sua estrutura é eterna, você tem que chamá-lo de eternidade. Essa é a verdade que nós aprendemos em Lucas capítulo 6. Eu quero fazer um convite de nós continuarmos nesse estudo maravilhoso do Evangelho do Senhor Jesus, da boa nova que Ele trouxe do céu. Por isso que eu quero convidá-los para nós estudarmos amanhã o capítulo 7, se assim Deus nos permitir.